Questão número 6 da prova da UVV de 2025/2. Está escrito assim: os neurônios têm a propriedade de receber e transmitir estímulos nervosos, permitindo ao organismo responder às alterações do meio. A transmissão do impulso nervoso de neurônio a outro ou às células ou órgãos efetores é realizada por meio de uma região de ligação denominada de sinapse. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre neurônio. Neurônio é um tipo celular menos abundante. Aí a gente pensa, Senhor, o que é isso, né? É um tipo de célula menos abundante no tecido nervoso. O tecido nervoso, ele tem 10% de neurônio e ele tem 90% de células da glia ou gliócito. Só que, qual a função das células da glia? Ajudar o neurônio a ser um neurônio, que é transmitir impulso nervoso. E o neurônio é só transmitir impulso nervoso. Então ele transmite, já que ele só faz isso, ele transmite impulso nervoso perfeitamente. Transmite impulso. Vamos colocar no impulso nervoso. E as células da glia, elas fazem todas as outras funções. Nutrir, defender, produzir painha de mielina, produzir líquido cefalorraquidiano, fazer outras funções que o neurônio não é capaz de fazer. O neurônio, ele tem algumas partes. Então, se você for pegar um neurônio para você poder desenhar, você tem isso daqui do neurônio, que nós chamamos de corpo celular, axônio, terminações axônicas e dendritos. Vamos anotar os nomes, tá bom? Isso daqui que eu estou desenhando agora, a gente vai chamar de dendrito. E qual é a função de um dendrito? Aquele que recebe a informação. Isso daqui que eu estou fazendo agora é chamado de corpo celular ou pericário. O corpo celular pericário contém o núcleo e também contém, sabe o quê? Contém um retículo endoplasmático rugoso super desenvolvido. E esse retículo endoplasmático rugoso super desenvolvido, ele é chamado de substância tigroide ou corpúsculo de Nils. É isso daqui, ó. E isso daqui que eu estou desenhando agora é o axônio. Por que você tem um retículo endoplasmático rugoso superdesenvolvido? Para a produção de neurotransmissores. Produção de neurotransmissor, que é uma proteína. Aí ele produz neurotransmissor e acumula neurotransmissor nessa terminação aqui, que nós chamamos de botão sináptico. E aqui é o axônio que transmite a informação. Então, o dendrito recebe, passa pelo corpo celular, o axônio transmite até o final do neurônio, estimulando a liberação de um neurotransmissor num buraco que eu chamo de fenda sináptica para que possa atingir outra estrutura. Qual geralmente são outras estruturas? Primeiro, neurônio. Então, neurônio estimula neurônio. Neurônio pode estimular músculo e neurônio pode estimular glândula. Então, neurônio, músculo e neurônio, glândula. Como que é o nome desse processo? Esse processo é chamado de sinapse. E a sinapse, ela pode ser neuroneuronal, neuromuscular, neuroglandular. Então, neuroneuronal, neuromuscular e neuroglandular. E a sinapse ainda pode ser ou química, quando você libera neurotransmissor, ou elétrica, quando você está liberando impulso elétrico, tá bom? Então, vamos lá ver o que o texto está falando. E isso é feito através da transmissão do impulso nervoso, que nada mais é, vamos colocar aqui rapidinho, uma observação. Algumas células, neurônio, músculo, algumas células epiteliais, algumas células cardíacas e glândulas, eles têm uma polaridade na membrana. Essa polaridade na membrana, polo positivo e polo negativo, ela ajuda a transmissão do impulso elétrico. Só que o que acontece? Quando você está falando do neurônio, ele tem uma capacidade de inverter essa carga. Ele é autoexcitável, a gente chama. E isso permite com que ele crie um impulso elétrico que vai passando. E aí esse impulso elétrico que vai passando vai estimulando outras células a fazer alguma coisa. O que é? A gente fala que em partes, mais ou menos, você tem um estímulo acima de um limiar, que a gente chama de limiar de excitação, acima do limiar de excitação. E esse impulso acima do limiar de excitação vai estimular a abertura de canais de sódio. Entra sódio, altera a carga do neurônio, principalmente do axônio, permitindo a passagem do impulso. Depois você tem outros fenômenos e outras coisas para acontecer a repolarização. Após o processo, ocorre a repolarização dessa célula. Então, isso daqui é a transmissão bem do impulso nervoso. Então, vamos para a questão 6. A despolarização do neurônio ocorre devido às saídas de sódio da célula? Não. Ocorre a partir da entrada de sódio na célula. O estímulo abre canais de sódio voltagem dependente e o sódio entra. Os dendritos são responsáveis por transmitir? Não. Por receber os impulsos nervosos no neurônio. As fibras nervosas amielínicas não possuem qualquer tipo de envoltório celular, deixando o axônio completamente exposto. Errado. As fibras amielínicas
possuem uma volta de bainha de mielina. Então, o que ele está querendo dizer? O neurônio no axônio, ele pode ter uma volta de bainha de mielina. Se ele tiver uma volta só, você vai chamar ele de neurônio amielínico. Mas se ele tiver tanta volta a ponto desse neurônio, você vê um lipídio aqui em cima, aí você vai chamar ele de neurônio mielínico. Então vamos colocar essa observação aqui. 3. Fibra nervosa. Fibra nervosa é igual ao axônio mais uma volta. Axônio mais bainha de mielina. Se você tem uma volta amielínica, se você tem duas voltas ou mais, não é só duas voltas. Mielínica, por quê? Qual que é a função dessa bainha de mielina? A bainha de mielina, por ser lipídio, ela não permite troca de carga, então ela acelera o impulso, fazendo com que o impulso aconteça só onde ela não tem. Como que é o nome desse local aqui, onde você não tem bainha de mielina? Nódulo de Ranvier. E é no nódulo de Ranvier que vai acontecer a passagem da transmissão do impulso nervoso. Os nódulos de Ranvier são interrupções, olha, eu não tinha lido, tá? Interrupções da bainha de mielina que permite a propagação mais rápida do impulso nervoso. Então, o nódulo de Ranvier, ele vai fazer com que você tenha a propagação do impulso nervoso acontecendo nele. Bainha de mielina não tem propagação do impulso, então o impulso salta quando tem bainha. Para quando tem nódulo de Ranvier. Pula. Então a gente fala que o impulso ele é saltatório. Após a sua liberação, os neurotransmissores permanecem indefinidamente na fenda sináptica para garantir a continuidade do impulso. Não, existem enzimas que retiram os neurotransmissores. Isso aqui também está errado. Existem enzimas, por exemplo, acetilcolinesterase, que degrada esses neurotransmissores. Próxima.